Maravilha, pessoal. Boa noite. Vamos começar aqui. Aí, antes, só para organizar um pouquinho, durante a apresentação eu não vou usar o chat, tá? Então eu vou pedir que vocês entrem aqui no Slido pelo QR Code para colocar dúvidas que vocês tenham durante a apresentação. Vou respondê-las no final, tá bom? Elas podem até ver as dúvidas dos outros, votar nas mais relevantes e tal. Então fiquem à vontade para usar. Vou deixar aqui por um pouquinho, mas daqui a pouquinho já vou iniciar a apresentação de fato. Se alguém puder pegar o link e jogar no chat, agradeço bastante. E aí vou de fato começar pela apresentação. Pronto, brigadão. E aí, se chegarem de novo, vocês jogam ele de novo e vamos lá. Então, agora sim, iniciando. Opa, pronto. Então aqui a gente vai falar sobre WebAssembly. O que é essa tecnologia? Por que ela é relevante? O que tem de novo aqui? E o mais interessante do WebAssembly é que o WebAssembly não é para web e não é assembly. Então, não tem nada a ver com o nome e a gente vai elaborar um pouquinho no que é isso e por que estamos falando de WebAssembly aqui. Então, antes, quem sou eu? Por que eu estou falando disso aqui? Então, sou Shura Cubos, então é onde a maioria me conhece aqui. Faço bastante coisa com sistemas distribuídos, sistemas confiáveis, escaláveis. Então, boa parte dos meus estudos, boa parte do que eu tenho na prática, de como montar esse tipo de sistema, quais características são relevantes e como tornar os sistemas leves para poderem serem escaláveis. Então, tem muita coisa aqui por trás. Sou contribuidor ativo de open source, então me envolvo com alguns projetos, inclusive com relação com o WebAssembly aqui. E sou um early adopter de muita tecnologia. Então, esse é mais um exemplo, mas estou sempre muito aberto e muito com muita vontade de experimentar o que tem de novo, ver para onde é que isso aqui vai, abandonar quando não tiver futuro ali, mas apostar muito naquilo e escolher com cuidado antes de pôr em prática de fato. Então, a escolha do que a gente põe em prática, em produção, num projeto, é diferente do que a gente testa. E gosto de testar muito para saber ter base do que usar depois, né? Então, esse sou eu. Vou aqui falar sobre WebAssembly para vocês. Então, o que é WebAssembly na web? Por que ele surgiu para a web inicialmente, lá em 2017, um pouquinho antes, na verdade. O que ele é? O que é interessante? Então, palavras que vêm logo em mente aqui. Ele é rápido. Tá? O que isso quer dizer? Que eu posso. A web sempre foi, desde o primórdios, em JavaScript, a linguagem que é usada. A gente teve avanço de poder usar mais algumas linguagens novas que transpilam para JavaScript, e isso trouxe a possibilidade de abrir um pouco mais o leque para programar de formas diferentes, mas o produto final sempre foi JavaScript. E JavaScript não é o mais eficiente para certos tipos de aplicações. Então, se eu preciso fazer alguma computação mais complexa, processamento de áudio e vídeo, renderização de canvas, tratamento de dados como um todo, JavaScript funciona, mas é consideravelmente mais lento. Então, só para demonstrar um pouco dessa diferença, eu rodei um benchmark simples aqui, mostrando o mesmo código rodando nativo, e nativo aqui quer dizer o programa escrito em C rodando na máquina, literalmente. O mesmo programa em WebAssembly, então existe um custo pelo WebAssembly, mas é um custo pouco relevante. E o mesmo programa escrito em JavaScript, escrito de forma otimizada, ainda assim é consideravelmente mais lento que o WebAssembly nativo. Isso quer dizer que a gente deve usar o WebAssembly para tudo? Não, calma. Mas para muitas aplicações o WebAssembly é muito mais rápido e isso faz diferença. Tá? Outra característica interessante do WebAssembly é que ele foi desenhado desde o princípio para ser compacto e leve. Então, isso faz toda a diferença para browsers. O tempo de carregamento da página é essencial e o quanto que isso vai pesar no dispositivo, especialmente no dispositivo móvel que está ali numa rede fraca, dependendo de bateria, é muito importante que esse resultado seja eficiente. Então, para explicar um pouco disso, mostrar aqui o fluxo usual de uma aplicação em JavaScript. Né? Eu começo a carregar o meu código JavaScript, eu vou receber os dados pela rede, eu tenho que interpretar esse arquivo, parsear o arquivo, é o primeiro passo do que o navegador faz. Para uma vez pronto, eu começo imediatamente a executar
o que está escrito ali naquele JavaScript. Só que para poder começar a executar imediatamente, o navegador tem que começar a executar esse JavaScript sem nenhuma otimização. E ele vai fazendo pausas aqui para poder otimizar esse código e continuar executando enquanto otimiza até ele poder ficar rápido. Então, nos primeiros milissegundos aqui da página, alguns casos até segundos, eu não tenho um código rodando porque eu preciso processar isso. Depois eu tenho ele rodando lento, depois eu tenho ele rodando rápido. E rápido ainda assim não é tão rápido quanto o ideal. Certo? Isso aqui é a realidade para acesso em JavaScript como um todo. Então, não é só o impacto do tamanho do arquivo, o tempo de download, mas tem muito processamento por trás que é inclusive maior do que o tempo de download hoje em dia, porque conexões estão ficando consideravelmente mais rápidas. Como é que o WebAssembly faz isso? Então, aqui um desenho de como isso acontece, em que conforme o arquivo é baixado, ele já pode ser validado, interpretado e compilado e otimizado em fragmentos, conforme ele vem e em várias threads simultaneamente, diferente do JavaScript que não pode ser feito em mais de uma thread, isso aqui pode ser paralelizado, o que é muito útil em dispositivos. E ele pode começar a executar na prática, na hora que ele termina de ser baixado, ele já está pronto e pode começar a executar. É muito imediato e aqui ele já está otimizado. Então é uma diferença muito relevante em comparação com o JavaScript. Mesmo quando o arquivo pode ser talvez até um pouco maior, essa diferença é muito, muito impactante. Então ele foi desenhado desde o princípio para ter essa característica, para se aproveitar de CPUs com multicore, que não existiam no começo do JavaScript, a web não era tão grande assim também, e iniciar a execução o mais rápido possível. Isso aqui já é a realidade hoje. Então, ele é rápido de executar, ele é compacto de transferir, leve de iniciar a execução. Então, muito bacana. E, além disso, ele é isolado e seguro. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu rodo uma aplicação em JavaScript, por exemplo, eu carrego uma biblioteca em JavaScript dentro do projeto, ela tem acesso ao contexto inteiro do browser. Ela tem acesso ao seu DOM inteiro, a todos os elementos. Quando eu faço isso, inclusive fora da web, em outros contextos, eu dou muito acesso ao programa. O WebAssembly foi desenhado desde o princípio para ser uma caixa fechada, onde o programa roda ali dentro. O programa só tem acesso ao que a gente deixa ele acessar explicitamente. Por padrão, isso é nada. E ele não pode fazer nada além do que a gente permite que ele faça. Então, é um sistema baseado em permissões, em capacidades. A gente permite que ele faça alguma coisa, só então ele pode fazer. Por padrão, ele não pode fazer nada. Isso é muito interessante no quesito de segurança. E, novamente, para trazer uma comparação aqui com containers, né, que é o que a gente conhece, especialmente em lados de infra e cloud, em algo semelhante a isso, de você ter uma caixa ali fechada, isolada, onde ela não tem acesso a nada fora dela, ela é de fato protegida. E até fazendo uma comparação aqui, considerando o tempo para criar e iniciar a execução da aplicação, você vê que o Docker, que é o principal uso para containers hoje, ele demora um tempo de eu conseguir criar um container até começar a executar. Nesse exemplo aqui, a gente está pegando esse container aqui e rodando o código nativo dentro do Docker. E ele demora, não porque ele demora muito tempo para rodar o código nativo, mas porque ele demora para iniciar essa execução e colocar todas essas proteções no lugar. E aqui o WebAssembly já é isolado e seguro dessa forma. Então, quando eu comparo o WebAssembly com o nativo aqui em cima, não é nem uma comparação justa, porque o nativo não é isolado, não é protegido, não é seguro. O WebAssembly é. O WebAssembly se compara com o Docker aqui embaixo. Então, torna esses 10% aqui muito mais compreensível e passa a fazer sentido. Então, o WebAssembly tem essa característica também. Isso é bacana, isso vai ser útil. Isso é útil para a web, especialmente, porque eu posso isolar cada coisa no seu lugar, eu não tenho risco de uma coisa interferir com outra ou causar bugs em outro lado da aplicação, por exemplo, quando não deveria. Isso é bacana. O WebAssembly é poliglota, então ele é um formato binário, ele é um target de compilação, mas ele não foi feito com nenhuma linguagem em mente, o que é uma característica bem nova. Muitas dessas tecnologias são feitas para alguma linguagem. O WebAssembly não foi feito para nenhuma linguagem.
Ele foi feito para ser é, acessível e palatável para todas as linguagens. Então, fazendo um grid aqui de algumas das linguagens que têm suporte a WebAssembly hoje, e eu organizei isso aqui de forma que quem está mais em cima aqui tem um suporte melhor ao WebAssembly, e quem tem mais embaixo tem um suporte ainda inicial, não tão forte. Então tem uma gradação aqui de para cima é melhor por enquanto, mas todas essas estão perseguindo suportar o WebAssembly, não só essas outras linguagens também, de você poder programar em WebAssembly em qualquer uma dessas linguagens e ter o benefício que o WebAssembly traz. Então, quebra o estigma da web de que o web é em JavaScript, não mais. Eu posso ter qualquer linguagem rodando ali dentro, e dentro dessa caixinha, isolado e comunicável, inclusive eu posso misturar linguagens diferentes na mesma aplicação. De verdade. Isso é bem novo para a web, e eu não preciso de JavaScript no meio do caminho para conectar as coisas da forma como sempre aconteceu. Inclusive, eu mencionei JavaScript aqui como uma linguagem ainda nos primórdios, porque aqui está sendo falado sobre como é que eu executo JavaScript dentro do WebAssembly que executa na web, que é uma possibilidade também de eu poder, por exemplo, ou rodar features que o navegador não suporta ainda, ou de fato ter um isolamento completo do código, enfim, várias características. Para início, eu recomendo as quatro de cima, né? Então, que funcionam muito bem. As quatro logo abaixo também tem um suporte bacana. Depois disso, ainda está nos primórdios, é um pouco mais difícil de considerar na prática, mas estão correndo atrás, estão cada dia melhores. Por fim, o WebAssembly é uma especificação aberta. Ele é um processo que está sendo desenvolvido em aberto como parte da web como um todo, e com muitas empresas por trás, organizações por trás, e sem nenhum dono específico. Isso é muito bom para a continuidade da plataforma. Então, hoje o WebAssembly faz parte do comitê da web, né, Web3C. Então, dá para acompanhar a comunidade do WebAssembly aqui, onde são feitas todas as decisões sobre como o WebAssembly vai ser no futuro. Inclusive, todas as meetings de decisões ou discussões oficiais sobre o WebAssembly são abertas, inclusive para a participação de qualquer pessoa. Então, aqui fica o registro delas. É uma leitura interessante, mas é muito específico também. Mas mostra o quanto que isso acontece em aberto. Né? Isso aqui vale para toda a web, na verdade, não só para o WebAssembly. Mas não depende de uma empresa em particular. E além disso, tem a Bytecode Alliance, que foi uma aliança feita por várias empresas, acho que tem mais 20 ou 30 empresas envolvidas ali no meio. Esse é o site dela, para quem quiser olhar. Voltada em fazer ferramentas e aumentar a adoção de WebAssembly no mercado como um todo. Então, não tem um dono, é um processo aberto para a participação de pessoas e empresas como um todo, o que traz mais confiança novamente no processo. Então, isso aqui é o WebAssembly na web, né, as características dele, e eu vou entrar um pouco mais a fundo em que isso é usado na prática, né, o que a gente utiliza. Mas fazer um salto pela linha do tempo para a gente ver onde isso começou e como estamos aqui. O WebAssembly ele é super novo, começou como um protótipo em 2015, onde implementaram uma versão experimental do WebAssembly no Firefox, no Chrome e no Edge. Nessa época o Edge ainda não usava o Chromium. Então era um protótipo nas versões beta dos navegadores, mas que funcionava em todos simultaneamente de forma coesa e em consenso. O que é difícil conseguir entre empresas diferentes dessa forma. E demonstrou a viabilidade da tecnologia. 2017, 2 anos depois, surgiu a primeira especificação do que é o WebAssembly mais formal. E o Safari entrou para a implementação, ou seja, todos os navegadores de grande porte implementando essa especificação básica inicial do WebAssembly. Então, a partir daqui, o WebAssembly já pode ser usado. Ou seja, isso quer dizer que basicamente todos os navegadores que vocês estão usando suportam o WebAssembly. Isso é muito bacana. Pouco tempo depois, a gente já começa a ver usos do WebAssembly em blockchains. E aquelas características que eu falei são muito relevantes para blockchains. Depois eu falo um pouquinho mais disso. Mas já começa a ser usado aqui. E na web como um todo, algumas aplicações na web começam já a utilizar o WebAssembly. Em 2019, a gente tem ele sendo aceito
na especificação oficial da web, né, no comitê da web. Isso marca algo um pouco mais oficial de que haverá uma continuidade daquela solução para frente. Isso é muito recente. Então, ainda não teve tanto tempo assim para o ferramental e a comunidade maturar em cima da tecnologia. Mas ela se provou muito viável nesse meio tempo e já pode ser utilizada. Então, na sequência, a gente tem a proposta do WASI, e eu vou explicar o que é o WASI daqui a pouco, mas para trazer o uso do WebAssembly para fora da web, e ele tem muita utilidade fora da web, não precisa ser só sobre o web isso aqui. O uso do blockchain é uma forma dessa, mas tem outros usos fora da web. E muitas plataformas de serverless surgindo baseadas em WebAssembly, também vou falar delas. Mas traz justamente esse ponto de que o WebAssembly não é sobre a web. Né? Tem muitas outras formas de utilizar isso aqui, e aquelas características que eu descrevi não se aplicam apenas a utilizar na web, como a gente viu. Então, essas características aqui, ele é rápido, ele é compacto, ele é isolado, seguro, poliglota e aberto. O que isso traz para a gente? Né? Que eu posso aplicar essa mesma solução em várias outras necessidades. A mais clara delas é olhando para serverless, para substituir containers. Então, na medida que eu tenho um ambiente onde eu posso rodar várias linguagens diferentes, de forma compacta e leve, isolada e segura, que vai rodar de forma eficiente, não depende de nenhuma empresa, isso é o formato ideal para eu empacotar um programa escrito em WebAssembly para colocar para rodar em serverless. Não só em serverless, mas para eu embutir em aplicações existentes, para eu integrar com outras, fazer a comunicação entre linguagens. Então, se eu tenho várias linguagens diferentes, todas utilizando o WebAssembly como alvo, elas podem colaborar entre si e eu consigo, de fato, ter um ambiente onde linguagens diferentes compartilham código juntas. Não só como microserviços, mas dentro e, de fato, compartilhando funções entre elas. Isso abre portas para o que era viável e possível antes. Mas a gente falou aqui muito abstrato de WebAssembly como um todo, o que ele é, características, mas dando um passo atrás, o que é isso aqui? Vamos supor que eu tenho um programa feito em WebAssembly. Então, eu tenho um arquivo, hello.asm, essa é a extensão de um código feito em WebAssembly. E aqui dentro eu preciso entender como é que isso é executado. Né? Todo o código WebAssembly, o programa WebAssembly, ele não existe sozinho. Ele precisa ser executado dentro de alguma coisa. Se eu estou na web, ele é executado dentro do contexto da minha página, do meu navegador. Né? Então, eu do JavaScript chamo o módulo em WebAssembly. Em outros contextos, a mesma coisa acontece. Eu sempre preciso carregar esse WebAssembly a partir de algo existente. Então, eu tenho um programa hospedeiro, que vai, na verdade, ser responsável por carregar esse módulo e executar esse módulo e dar permissões para ele. Porque lembrando, o WebAssembly, por padrão, não pode fazer nada, não tem direito a fazer nada. E a gente tem que, ao carregar esse módulo, definir o que ele vai poder fazer e o que a gente quer dele, o que a gente quer fazer ali. Então, com isso, eu consigo, a partir do meu programa, expor algumas funções para esse módulo. Por exemplo, vamos supor aqui que eu estou fazendo, eu tenho um e-commerce e eu estou fazendo um plugin para poder modificar um certo fluxo na venda de produtos nesse e-commerce, para calcular promoções, para fazer alguma coisa do tipo. Então eu preciso expor para esse plugin escrito em WebAssembly algumas funções do tipo pegar o catálogo de produtos, obter tal informação, realizar tal compra, bloquear tal usuário, por exemplo. Então, eu, programa hospedeiro, escolho o que eu quero expor para o módulo WebAssembly, o que ele pode fazer. E eu também posso chamar funções expostas pelo módulo WebAssembly. Então, aqui nesse módulo, ele vai tanto receber funções do hospedeiro, quanto expor algumas funções para o hospedeiro chamar. Então, por exemplo, se eu tenho um módulo aqui de análise de crédito, por exemplo, e eu exponho funções do hospedeiro para o WebAssembly de
obter dados do meu usuário, do meu contexto, do meu histórico, eu da mesma forma posso chamar funções de me dê aí qual o resultado dessa análise. Ou, sei lá, um exemplo de análise de vídeo. Então, tem vários exemplos nesse cenário em que eu vou chamar funções dele ou expor funções para ele. Eu posso manipular a memória desse módulo. Então, o programa hospedeiro é livre para fazer o que quiser com o módulo WebAssembly. Mas o módulo não pode fazer isso com ninguém externo a ele. Então, tem uma clara separação aqui de responsabilidade e de poderes, né? O programa que hospeda esse módulo pode manipular o WebAssembly livremente. Isso traz para a gente, basicamente, controle sobre como que esse WebAssembly funciona. A gente pode fazer o que a gente quiser com ele e ele é limitado naquela caixinha. Isso é ótimo no quesito de segurança, isso é ótimo no quesito de performance, isso é ótimo no quesito de que eu tenho uma interface muito bem definida, eu vou programar para aquela interface e o programa ele não precisa saber em que linguagem esse módulo foi feito, como ele foi feito. Ele só se importa com eu vou expor para ele algumas funções, eu vou chamar algumas funções e é isso aí, resolvido. Então, isso dá uma separação interessante e eu posso executar esse módulo e ver o resultado. Então, é assim que eles funcionam na prática. Isso aqui, olhando para a web, por exemplo, faz sentido porque eu tenho um programa hospedeiro aqui que é o meu navegador, minha página. Olhando para um serverless, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um streaming de vídeo, alguma coisa assim. Eu exponho as funções aqui, pego de volta e chamo, tenho o resultado. Então, esse é um funcionamento básico de qualquer módulo WebAssembly. Mas a gente ainda está um pouco abstrato no que ele é. Então, vamos ver literalmente o que ele é. Então, dentro de um módulo WebAssembly, eu tenho funções que eu exponho para serem chamadas por um externo. Então, na hora que eu estou fazendo um módulo, eu posso criar funções e expor essas funções. Então, vamos supor que eu estou fazendo um módulo para fazer uma conta matemática. Eu posso expor a função que faz essa conta. Pronto, resolvido. Eu posso ter funções minhas que eu uso internamente, que eu não exponho, são privadas, do meu uso próprio. Isso aqui começa a lembrar bastante como um API funciona, por exemplo. Eu tenho funções expostas, eu tenho funções internas. Ok? Eu posso importar funções que venham do meu hospedeiro, sendo que eu não preciso saber nada sobre de onde que eu estou executando. Eu só defino que eu tenho tais funções, elas precisam existir, então, e eu vou usar elas, elas vêm de fora, vêm do mundo externo. Eu não sei como elas funcionam, elas só vêm para mim. Então, isso aqui é como se você estivesse integrando com o externo, por exemplo, definindo essa interface. Então, fica bem restrito à interface definida. Essas funções são escritas em bytecode, é bastante otimizado. Então, isso aqui, uma série de compiladores podem ser usados para gerar esse bytecode. Isso aqui não é feito para ser escrito na mão. Ninguém escreve WebAssembly na mão. Então, você escreve ele nas várias linguagens que suportam o WebAssembly e o módulo WebAssembly é gerado como resultado disso. Ele pode acessar memória, então hoje o limite são 4 GB de memória por módulo. Isso pode ser contornado usando mais de um módulo e existe já a especificação para liberar o uso mais ilimitado de memória, mas não é ainda suportado pelos navegadores. E além de funções, tem variáveis globais, um estado global que você pode utilizar. Tá? Então, isso aqui é o que o que tem dentro de um módulo WebAssembly. Mas aí deixa eu trazer um pouco mais para a prática ainda e exibir um pouco até de código, né? Então, essa aqui é o código daquele módulo que exibe Hello World na tela. Então, hello.asm, ele tem isso dentro. Esse aqui está escrito numa representação textual do WebAssembly. O arquivo OSM não tem isso aqui dentro diretamente, porque ele não é uma linguagem de programação. E aqui dentro dá para ver que eu estou importando uma função de escrever um resultado. Eu estou declarando que eu tenho uma memória. Eu estou declarando alguns dados que eu tenho e estou definindo uma função main start, onde eu vou fazer uma série de instruções aqui para manipular minha memória de forma específica. Chamar a função write, que eu importei de fora, e ignorar o resultado, beleza? E essa função aqui tem o resultado de exibir na tela Hello World. Então, isso é a anatomia de um módulo WebAssembly na prática. Mas não se vê isso aqui diretamente, porque esse código é todo gerado.
Então, analisar isso aqui é que nem analisar JavaScript minificado. Não faz sentido analisar, porque não foi feito para ser lido, né? Na realidade, isso é armazenado e tratado como dados binários, literalmente. Então, isso aqui é o que está dentro desse módulo WASM. São esses bytes, é um arquivo relativamente compacto, que pode ser, inclusive, bastante, durante a transmissão, compactado, com gzip, por exemplo. E ele define essas funções importadas, define o bytecode sendo utilizado, a memória, as funções internas, tudo está ali dentro desse módulo. Esse arquivo gerado que a gente vai se preocupar. E ele foi feito dessa forma, justamente para ser muito compacto, muito leve. Porque ele é feito para ser carregado rapidamente pela implementação, por navegadores e poder rodar de imediato. Então é bom ele ser nesse formato. E por isso ele não é uma linguagem, mas sim um dado totalmente binário. Então aqui a gente tem a visão de como é o módulo ASM. E esse é um módulo muito pequeno, mas você pode escrever aplicações muito maiores aqui. Então a gente tem exemplos de aplicações gigantescas que foram portadas para serem compiladas para WebAssembly e podem rodar na web ou fora da web inteiramente. Então, aproveitando para explicar aqui, o módulo ele pode importar qualquer função que ele queira, né, que seja disponibilizada pelo programa hospedeiro. Mas isso é um pouco abrangente. Então surgiu a especificação do WASI, que é até uma função que está sendo usada aqui. Então o WASI é a WebAssembly System Interface, que define uma série de funções padrões que um programa escrito em WebAssembly pode esperar que exista. Porque, por padrão, nada existe. Então, se nada existe, você meio que não consegue fazer muita coisa com WebAssembly, porque você não tem como. Tá, como é que eu me conecto, eu faço uma requisição externa? Como é que eu escrevo um arquivo? Como é que eu leio um argumento que está lá fora? Não tem como, a priori. Você tem que importar funções. Então, a WASI define quais são essas funções que você pode importar e utilizar. Essas aqui são as funções que a gente tem disponível hoje no WASI. E em vários lugares que você for rodar o WebAssembly, as funções já estão definidas e você pode esperar que elas existam. Isso facilita muita coisa. Inclusive, elas permitem que você pegue um programa já existente hoje e meramente vou compilar ele aqui para o WebAssembly e ele vai funcionar dentro de um ambiente que suporte o ASI. Então, isso é uma interface que parece muito um sistema operacional, um Linux, né? Mas pode ser usado em qualquer lugar. E agora eu tenho um formato de arquivo e uma plataforma de desenvolvimento que é totalmente portátil. Eu posso rodar ela em qualquer lugar, na web, fora da web, em qualquer sistema operacional, em qualquer arquitetura de processador. Ela não foi feita em nenhum processador específico. Então eu posso rodar esse mesmo arquivo literalmente em qualquer lugar. O que lembra muito até o conceito do escreva código uma vez, rode em qualquer lugar, que é a base do Java, por exemplo, com JVM, que vem um pouco com .NET também, e alguns outros frameworks. Sendo que aqui tem um diferencial de que não é uma reinvenção da mesma coisa, mas sim isso feito de forma aberta e bastante performática. Então, o WebAssembly consegue ser aceito em várias implementações diferentes, em vários lugares diferentes, em vários sistemas diferentes. Isso traz a vantagem muito bacana para você escrever aplicações para o WebAssembly. Mas tá, a gente viu algumas coisas aqui, mas onde é que eu uso isso? Onde é que isso é útil na prática? Porque tá ainda entendi o que é, entendi o que que tem ali dentro, mas onde é que eu uso? Para que que serve? Então, a primeira aplicação comum de se utilizar o WebAssembly é ele funcionar como se fosse um JavaScript mais rápido. Então, eu estou aqui fazendo uma aplicação para o web, por exemplo, ou até para Node, para Deno, para algum lugar que rode JavaScript. E eu tenho um código que é lento, que tem uma lógica complexa, ou que eu estou importando uma biblioteca existente, uma aplicação existente que não foi feita para JavaScript, que não funciona bem ali. E nesse cenário,
você transformar essa aplicação, essa parte da aplicação em WebAssembly é muito bom, porque vai ser muito mais eficiente. E nesse caso, o JavaScript funciona como um hospedeiro da aplicação que vai carregar o módulo e vai utilizar ele. E aí, dando alguns exemplos, tem o Google Earth, que até algum tempo atrás ele funcionava apenas no Chrome e utilizando um plugin, uma extensão de navegador para poder carregar código nativo dentro de um container em um ambiente mais separado. E isso é não ideal, né? Como podemos imaginar. Ele foi convertido para WebAssembly e agora Google Earth roda em qualquer navegador, em qualquer dispositivo e não depende de nada especial. Ele é só uma aplicação web convencional. Por que ele precisa de WebAssembly? Porque ele renderiza gráficos 3D não triviais. E você precisa ter um FPS bom para poder navegar e tal. Então, é relevante utilizar o WebAssembly aqui para ter eficiência. Você tem o Photoshop, que foi lançado para a web recentemente. E eu tenho o programa Photoshop praticamente completo, com todos os efeitos que ele tem, as capacidades que ele tem, rodando inteiramente na web, em WebAssembly. Então, esse é um caso interessante onde foi possível pegar um programa existente, feito em linguagens para desktop, né, não foi feito para web de forma alguma, mas ele foi compilado para WebAssembly dentro dessa caixinha, provavelmente conectado com o ASI, e está executando na web e funciona na web. Funciona para todos os efeitos ali. E consegue ter uma performance bastante aceitável. Então isso é muito bacana. A gente tem o Figma como outro grande exemplo, né, que eles fizeram a migração para sair de JavaScript e utilizar o WebAssembly para toda a renderização visual dele e tiveram um benefício de 3 vezes mais rápido todo o uso da plataforma. Então, muito bacana. É um exemplo de, pô, estava em JavaScript aqui, mas estava lento. Bora converter esse código para ele ficar muito mais usável para o usuário final. Então, gera uma diferença visível. A gente tem o OnePass hoje como outro exemplo aqui, bem difícil de perceber até, mas que usam o WebAssembly também e tiveram ganhos de 30 vezes, 40 vezes até, de performance para o que eles faziam. Então, isso se aplica em outras coisas também. Então, para jogos, né, a gente tem o Unity 3D, o Unreal Engine, publicando jogos para web inteiramente. Então, utilizando o Canvas, usando o WebGL e usando o WebAssembly como base ali para executar esse código, inclusive com threads, com tudo que você vê na aplicação convencional. A gente vê ele sendo usado para serviços de streaming. Então, tanto streaming de vídeo, de conteúdo, né? Quanto streaming de jogos, quanto streamings de conferência, como a gente está tendo aqui agora. Tudo isso, usando o WebAssembly, você tem um benefício de performance considerável que torna inviável sem. O próprio Flutter, que publica e roda boa parte dele em WebAssembly agora também para web, quando você está utilizando o Flutter Web. Então, eu posso usar como um JavaScript mais rápido. Isso é bem bacana. Eu posso utilizar como interoperabilidade entre linguagens. Então, supondo que eu tenho várias linguagens diferentes, eu quero utilizar elas na mesma aplicação. Então, isso não é exatamente tranquilo de fazer. Geralmente se resolve isso aqui ou transpilando todas para JavaScript, por exemplo, ou utilizando microserviços e separando cada linguagem no seu canto, cada uma para sua parte, a gente se comunica aqui por HTTP, por REST, beleza? Funciona. Mas tem formas diferentes de fazer. E aí, primeiro objetivo de eu poder publicar a mesma coisa em plataformas diferentes. Então, um exemplo interessante são plataformas de streaming, novamente, onde você consegue pegar aquele mesmo resultado e publicar em muitos lugares diferentes, sem se preocupar com qual linguagem é usada em cada lugar, que plataforma é essa, qual arquitetura é essa. Tudo roda WebAssembly, então pronto, eu posso pegar essa mesma aplicação e rodar lá. Novamente, é similar a JVM, mas com outras características que agregam aqui. Isso me permite usar o mesmo módulo em lugares que têm linguagens diferentes. Com plugins e extensões, esse aqui é um uso muito bacana.
em que eu tenho uma aplicação existente e eu quero permitir que o meu usuário customize alguma funcionalidade, que crie um plugin para ela, uma extensão para ela. E, usualmente, essa extensão tem que ser feita na mesma linguagem da plataforma. Se você faz uma extensão para o WordPress, você escreve ela em PHP. Não faz sentido usar algo muito diferente disso, como exemplo. Mas o WebAssembly tem um nicho interessante aqui de que ele pode ser usado para aplicações existentes. E a linguagem onde ele é usado e a linguagem onde o plugin é construído não precisa ter nada a ver uma coisa com a outra. Então eu abro o leque para dizer que a minha plataforma pode ter plugins escritos em qualquer linguagem que você queira. Só compile para WebAssembly, passe para cá, ela vai funcionar. Então a gente vê isso com, por exemplo, o Envoy e o Nginx estão usando o WebAssembly já como forma de fazer proxy, de controlar o serviço de proxy das requisições. Então, quando eu tenho regras mais complexas que eu não consigo descrever pela configuração, eu posso fazer um módulo WebAssembly que enforça essas regras, ou policies, ou até critério de segurança, bacana. Já é usado em jogos também. Então, para quem conhece, Lua é uma linguagem muito usada para script de jogos. E o WebAssembly faz muito sentido nesse uso também, de eu criar um script ali para um jogo, um mod para jogos, feito em WebAssembly. Já tem servidores de Minecraft usando, por exemplo. Banco de dados também são um caso interessante de aplicação. Então, a gente tem, por exemplo, o RegPanda, que é uma versão alternativa do Kafka, que suporta você construir um WebAssembly, um módulo WebAssembly, e colocar nele para poder filtrar eventos ou transformar eventos numa fila direto dentro do próprio banco, sem precisar escrever um consumidor e produtor. Isso é muito mais eficiente, isso tem vantagens. Ou o Scila, que ele permite que você. É um banco SQL, mas que permite que você escreva funções no WebAssembly, carregue dentro do SQL e use essas funções lá dentro do próprio banco. Então, novamente, plugins sendo usados ali. A gente trazer o conceito de microfunções em vez de microserviços. Então, quando a gente fala de usar várias linguagens, a gente vai se falar quase sempre em vou colocar aqui microserviços separados, cada microserviço vai para o seu lado, podem ser feitos em linguagens diferentes, beleza, mas vão se comunicar aqui por uma interface via rede, via uma API, via protobuf, enfim, qualquer que seja o protocolo. E se em vez disso eu mudar o paradigma para eu tenho funções ou microfunções feitas em linguagens diferentes, todas em WebAssembly, onde são todas carregadas juntas, executadas juntas. E se eu quero modificar uma, eu modifico o repositório dela, o código dela, compilo, substituo esse módulo específico, como se fosse uma pecinha ali, um Lego ali. Então, isso traz o conceito para ser mais compacto e muito mais eficiente do que microserviço. Então, muitas vantagens aqui. Claro, smart contracts, blockchain. Então, já tem algumas blockchains agora utilizando o WebAssembly para você descrever contratos. Então, essa também é uma aplicação que basicamente é pioneira no uso do WebAssembly, mas que enxerga das características que ele tem, especialmente de segurança e de ser compacto, né, em tornar muito útil para descrever um contrato inteligente que pode ser validado fora da rede. Então, a Cosmos, a Ethereum, a versão nova da Ethereum, que ainda está para ser disponibilizada, o Internet Computer, o Polkadot, tem algumas outras já trabalhando com WebAssembly. Então, a gente vê aqui vários usos quando eu quero simplesmente me desprender das linguagens e permitir o uso de qualquer linguagem. Muita vantagem aqui. Permite inovar bastante. Então, se eu tenho uma linguagem nova, eu estou criando essa linguagem e ela suporta o WebAssembly, ela imediatamente pode ser usada em um monte de lugar diferente. Isso é muito bacana para incentivar a inovação. Onde mais que ele é útil? E aqui vem um lado interessante de ele poder substituir containers em serverless. Então, na medida que a gente tem aquelas características de que ele é isolado, ele é seguro, ele é compacto e leve e eficiente, isso é o que containers é, literalmente. Então, esse aqui é um Twitter famoso. Esse rapaz, ele é quem é, criou o Docker na prática, né, da startup que desenvolveu o Docker. E ele falando que se o WebAssembly, o ASI, existisse em 2008, quando o Docker foi
lançado, é, ele provavelmente teria mudado e o Docker não era necessário tendo WebAssembly. Não precisaria ter Docker. Então, isso só demonstra o quão relevante essa tecnologia é, ao ponto de uma coisa tão comum quanto o Docker hoje em dia pode ser inteiramente substituída ao ponto de não ser mais utilizada, por exemplo, tanto quanto antes. E aí, para dar um segundo argumento de por que isso é interessante como serverless. Isso aqui é comparando o uso de várias linguagens diferentes em plataformas de Function as a Service, FaaS, Function as a Service. Então, serverless como um todo, eu tenho AWS, Azure, GCP, isso aqui se aplica em várias outras, mas você vê a maior dor delas sendo o cold start. Então, dentro da minha Lambda, da minha function, quando ela, quando ela recebe a primeira requisição, ela tem que ativar, ligar. E aí, uma vez ativa e aquecida, é que ela consegue responder requisições de forma eficiente. Mas o tempo até ela ativar é muito alto. 1 segundo, 2 segundos, isso é muito tempo. Então imagina um usuário que abriu a aplicação aqui e fez uma requisição. Vai demorar 2 segundos para ter resposta. Isso é tempo demais. Então essa aplicação precisa ser aquecida para ela ficar ali ligada, disponível. E ela só consegue responder rápido porque ela está ligada, disponível ali na hora. E na hora que ela é desligada, ela volta a precisar ser reaquecida. Então, isso é uma dinâmica que existe o tempo todo com serverless, é uma preocupação constante de quem está fazendo a aplicação para serverless, de você, se você não controla o seu tempo de start da sua função, você corre o risco de entregar uma experiência horrível para o usuário, porque vai demorar de rodar as funções. Quando a gente compara isso com o que o WebAssembly pode fazer, e o legal desse gráfico é que ele está em escala logarítmica, então aqui eu tenho o tempo para iniciar um container Docker, uma function lambda Docker nas clouds, e isso demora cerca de 1 segundo. Quando eu rodo, todos os outros aqui são implementações diferentes do WebAssembly, mas eu tenho um tempo abaixo de 10 milissegundos. 5 milissegundos, 2 milissegundos às vezes. Isso é 100 vezes, 500 vezes mais rápido. Isso é muito mais rápido. Ao ponto de que eu não preciso me preocupar com a aplicação estar ligada ou não. Eu posso literalmente, toda vez que chegar uma requisição, eu abrir a aplicação do zero, responder aquela requisição e jogar a aplicação fora. E isso é uma boa prática, inclusive para evitar bugs. Porque eu sempre começo com a aplicação zerada, porque é rápido o suficiente, eu não preciso ficar com a aplicação aquecida, ligada, consumindo recursos. Então isso faz com que plataformas que possam oferecer WebAssembly, primeiro, ofereçam uma experiência melhor do que uma Function Service convencional, quanto possam ser mais baratas, porque não precisam manter nada ligado. Elas podem ligar imediatamente a qualquer momento. Então, isso é um paradigma diferente que torna atrativo desenvolver serviços em back-end e microserviços e funções como um todo, usando o WebAssembly como alvo. E aí, até trazendo um pouquinho, tá bacana, mas onde que eu posso desenvolver funções assim? Então, trazendo aqui alguns provedores. Dessa lista, o Fastly é um que já oferece esse serviço hoje para uso. Os outros, eles estão ainda experimentais, beta, fechado, lançamento, startup e tal. Então, vocês veem que é uma coisa que está aquecendo ainda, muita empresa surgindo, muitos nomes que ninguém ouviu falar aqui, mas que estão apostando nesse crescimento e você pode usar hoje. Então, a Fast é um lado. Outra forma é com o Cloudflare Workers e com o Deno. São duas plataformas para JavaScript no back-end, mas que usam um conceito muito parecido com o WebAssembly. Você pode trabalhar com WebAssembly nelas. Então, nas duas, você consegue escrever uma aplicação em Rust, por exemplo, compilar para WebAssembly e mandar, e rodar, fazer deploy disso. E elas vão rodar. E elas têm essa característica de iniciar muito rápido. Então, como o próprio Fastly fala aqui, Fastly é uma plataforma de CDN, assim como o Cloudflare, por exemplo. E o interessante aqui é que na hora que essas aplicações são tão leves quanto são em WebAssembly, eu posso literalmente rodar elas nos servidores
mais próximos do usuário. Eu não preciso ter uma cloud centralizada, um data center. Eu literalmente rodo isso no lugar onde o CDN fica. Eu não preciso processar através do CDN porque a aplicação já está lá. Então isso é muito mais eficiente do que o caminho tradicional utilizado. Então, no Fastly, Cloudflare e Deno, dá para usar WebAssembly hoje. E tem esses e outros surgindo para trazer mais competitividade para a mesa e outros provedores para se utilizar o WebAssembly. Mas aí, dito isso tudo, quero falar um pouquinho sobre onde a gente está hoje. Né? Qual desafio a gente tem aqui. Então, primeiro, a gente tem o WebAssembly estável e amplamente utilizado na web e em blockchain. Então, para a web, usar o WebAssembly já é comum. Muitas aplicações do dia a dia já usam e você nem percebe, e ótimo. Para blockchain também. E a gente tem um bom suporte para C, C++, Rust e Assembly Script. E aproveitando, o Assembly Script é uma excelente linguagem para começar, porque ela é muito parecida com TypeScript, que é muito parecida com JavaScript. Então você tem ali uma facilidade muito grande de escrever código, e ela vai compilar para o WebAssembly, vai ter todos os benefícios que a gente falou aqui. Então, bem interessante. Mas Rust é bacana, C++ também está aí. Por outro lado, a gente tem uma ferramental ainda muito básico, então tem muita coisa que ainda está sendo construída, está sendo montada, especialmente para debugging, para testes, para validação. Então, existem ferramentas, mas são básicas ainda. A gente tem poucas plataformas de FaaS, Functions as a Service. Como eu falei antes, a gente tem 3 usáveis, bacanas hoje, mas estão surgindo outras, mas ainda não chegaram lá. Então, a gente tem poucas realmente ativas. E a gente tem uma especificação em construção ainda. Então, tem muitas evoluções do WebAssembly que estão sendo discutidas, que são consideradas muito importantes, mas que ainda não chegaram num consenso da comunidade e ainda não foram disponibilizadas. Então, o WebAssembly que é usado hoje, ele não chegou no potencial que ele poderia ter de outros recursos ali dentro. Então, à medida que isso for avançando, ele vai receber outros recursos que vai facilitar com que ele seja utilizado em mais cenários, com mais linguagens, seja mais eficiente, etc, etc. Então, esse é o nosso contexto atual. Então, o WebAssembly ainda é uma questão de um early adopter, de quem está começando, vendo ali que a gente pode utilizar. Já pode ser usado na prática e pode ser usado em produção, inclusive. Mas ainda o suporte é muito limitado como um todo. Por outro lado, as possibilidades que ele traz são muito inovadoras comparado com todo o resto que a gente tem disponível. Então, eu vejo muito o WebAssembly crescendo nos próximos anos, ganhando muito espaço, a ponto de a gente passar a desenvolver aplicações para o WebAssembly e executar elas separadas do mesmo jeito que a gente faz, que a gente usa o Docker hoje, que a gente faz aplicações para containers, faz aplicações e eu poder rodar isso em qualquer lugar. Então, esse é um futuro que eu vejo caminhando para chegar nesse ponto. Ok? Então, era isso que eu queria trazer aqui. Vou abrir a sessão de dúvidas daqui a pouco. Lembrando, coloquem lá qualquer dúvida que vocês tenham e a gente vai poder discutir um pouco mais aqui para o final. Quero aproveitar um minutinho de vocês para falar sobre o livro que eu estou publicando agora. Então, vai estar disponível sexta para quem está no call e já está disponível para quem está no YouTube. Está ali um pouquinho da descrição sobre a linguagem Crystal, que é uma linguagem que dá suporte ao WebAssembly agora também. Então, uma linguagem que está sendo pioneira agora, mas que já é bastante utilizada em produção também e torna muito mais fácil escrever aplicações complexas e eficientes. Então, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Eu estou na frente do QR Code. Tá, o QR Code. Mas vou deixar aqui um pouquinho e passar para as dúvidas, tá bom? E aí, trocando agora. E aí, vamos para a sessão de dúvidas do que vocês trouxeram. Então, eu vou mais ou menos na ordem aqui, de pegar. O WebAssembly ele pode ser usado, ele precisa de um interpretador. Então, sim, eu preciso de uma biblioteca, de uma base para poder executar esse WebAssembly. Eu não posso meramente executar ele. Mas, por outro lado,
existem já bibliotecas que para várias linguagens, inclusive, que rodam a WebAssembly de forma eficiente. Então, é parecido com o que se faz em Just in Time, em que eu, em vez de interpretar ele, eu vou compilar ele para código nativo e executar de forma otimizada. Então, a gente pode, inclusive, escolher o grau de otimização que a gente quer acatar ali para poder rodar. Então, sim, eu preciso de uma biblioteca. O WiseTime e o Wisemer são boas opções aqui. É possível utilizar o WebAssembly no back-end? Com certeza. Então, quase todas as linguagens de back-end hoje você consegue carregar um módulo WebAssembly e utilizar nela. Então, o Wisemer, por exemplo, tem bibliotecas em quase toda linguagem, em que você pode carregar um módulo WebAssembly feito em qualquer outro idioma que você queira e utilizar ele e chamar desse back-end. Inclusive, em alguns casos, você pode escrever sua aplicação back-end completa em WebAssembly e rodar ela dentro de runtime, dentro do wasmtime ou algum outro para rodar WebAssembly. Então, bacana. No processo de compilar o WebAssembly, se perde benefícios da linguagem, por exemplo, paralelismo do Elixir. Então, mais ou menos. E aí entra quando eu falei de algumas especificações que estavam ainda em andamento do WebAssembly. Então, hoje a gente tem o WebAssembly capaz de processar com concorrência de requisições de I/O de rede. A gente tem threads, a gente tem atomics, a gente tem a operação vetorial em CPU. Então, a gente tem uma série de recursos para eficiência. Então, sim, tem paralelismo, tem uma série desses recursos. Mas, por outro lado, ainda faltam alguns outros. Então, garbage collector, tratamento de exceptions, operação vetorial de maior grandeza, é, ponto flutuante longo, tem algumas características assim que ainda não tem. Então você tem quase todo o benefício e quando esses outros recursos forem implementados, você vai ter todo o benefício. Então a gente está relativamente perto desse momento. Eu já respondi. Existem módulos, bibliotecas para WebAssembly. Eu posso importar diretamente o módulo WebAssembly? Sim. Então, tem, se você olhando pelo Wisemer, por exemplo, ele tem uma biblioteca, como se fosse um NPM, por exemplo, um NuGet, de vários pacotes já feitos para WebAssembly. Então, você pode literalmente pegar um módulo pronto lá e executar ele e ele vai funcionar para você. Então, isso é bacana, mas ainda falta muita coisa. Então, tem desenvolvimento ainda para ser feito, colaboração é bem-vinda, claro. E o que não tem, você pode literalmente pegar uma biblioteca de outra linguagem qualquer, compilar ela para o WebAssembly e utilizar. Então, você não precisa que esse módulo exista em WebAssembly especificamente. Então, isso é interessante também para a gente. Através da WASM é possível controlar a memória do programa que invocou o código WASM? Sim, o programa que está criando o módulo WASM e importando ele tem acesso à memória dentro do WASM. Então você pode manipular a memória ali dentro, você pode copiar elementos e você pode utilizar referências também. Então você tem esse nível de controle e você pode seguir essas opções. Então o WASM especificamente depende disso, porque você pode, por exemplo, ler um arquivo e quando você lê esse arquivo você passa um ponteiro para um buffer na memória e aquilo é preenchido. Então ele funciona dessa forma através de acesso à memória. Trazendo um pouco mais aqui, tem bastante pergunta. O WebAssembly depende da plataforma que o código roda, tem alguma divergência? Essa é a graça, não depende. Então, o WebAssembly foi feito para ser agnóstico de plataforma. Ele é previsível, então se você rodar ele na plataforma e depois pegar ele e rodar ele em outro lugar, ele vai ser idêntico. Então, se você tem hoje é, um caso de se ver isso é o Mac, a Mac que está trocando, a Apple que está trocando de processadores Intel para ARM. E ali todas as aplicações vão ter que ser trocadas e eles fizeram uma forma de você poder interpretar e rodar a aplicação ali dentro com a tradução imediata, que é quase bom, mas o WebAssembly você não precisa disso, porque ele roda nativamente, praticamente em qualquer plataforma, não tem esse requisito dessa forma.
Qualquer código da linguagem que compila para o WASM pode ser compilado para o WASM. Entendi. Então, algumas linguagens que não estão completas ainda vão ter limitações. Por exemplo, eu falei do C++, Rust e WebAssembly. Essas suportam o ASM quase que completamente. Então, quase tudo que você tem nelas vai rodar. Mas outras linguagens vão ter limitações de tal biblioteca você não pode usar, tal recurso da linguagem você não pode usar. Então, existem algumas linguagens com limitações, sendo que é uma limitação, na maioria dos casos, temporária, porque a linguagem não se desenvolveu ainda a esse ponto. E tem recursos que você talvez não tenha acesso. Por exemplo, você está fazendo um jogo para rodar na web com WebAssembly. Você não tem acesso direto à GPU com OpenGL, etc. Você tem acesso ao WebGL, ao WebGPU, as APIs da plataforma. Então, você tem que se limitar a isso, mas a linguagem, em geral, faz um bom tratamento. Essa aqui eu já respondi também. A WebAssembly tem potencial de matar a discussão de melhor linguagem. Esse é um lado interessante. É, não, essa linguagem vai existir para todo sempre e sempre vai ter uma linguagem melhor que outra e sempre vai ter outra e é isso aí. O que vai trazer é que ao compilar para o WebAssembly, a gente tem uma forma uniforme de trabalhar entre elas, então elas vão se integrar melhor entre si, mas não necessariamente vão ter o mesmo desempenho. E aqui tem um lado importante. Linguagens que têm uma abstração maior, por exemplo, vamos pegar ali Python, Python rodando dentro do WebAssembly. Não vai ser tão eficiente quanto o Rust rodando em WebAssembly, mesmo as duas sendo WebAssembly. Por quê? Na hora que eu tenho código em Python, ele é uma linguagem dinâmica, é uma linguagem que eu tenho tipos dinâmicos, que faz operações com objetos, com alocação dinâmica e tudo mais. Isso adiciona um peso mesmo dentro do WebAssembly. Então, a performance faz diferença entre a linguagem usada e cada um vai ser mais agradável de programar ou não para cada cenário. Então, a discussão vai continuar existindo. Mas traz proximidade e facilidade de interoperabilidade entre elas. Então, torna a discussão mais fácil, na verdade. E eu posso misturar mais. Como que o WebAssembly auxilia o JavaScript? E aqui acho que é primariamente performance ou importar algo feito em outra linguagem para o JavaScript. Então eu posso usar complementar uma aplicação feita em JavaScript, mas tudo que eu faço ali eu poderia escrever em JavaScript. Só talvez não seja não tão eficiente, mas poderia. Então o WebAssembly não faz nada que o JavaScript não possa fazer por conta própria. Como é que um binário é importado? Como é que eu tenho um pacote de NPM ou NuGet, etc. Então, se você está desenvolvendo para web, o próprio Webpack, por exemplo, ou outros bundlers para web, suporta que você literalmente importe um arquivo do ASM ou até um arquivo Rust, por exemplo, diretamente, como se fosse um pacote. Isso é muito bacana, facilita o processo, mas na prática, em JavaScript, você tem uma API padrão chamada webassembly.compile, webassembly.instantiate para você importar o módulo WebAssembly. E em outras linguagens você vai ter bibliotecas para importar o módulo WebAssembly. Então você instala a biblioteca e depois importa o módulo. Então, nesse caso, procure por o ASMER na sua biblioteca, no seu registro preferido. Existe alguma relação entre WebAssembly com Assembly? É só no nome. Na verdade, o espírito de Assembly é rápido, então WebAssembly também é rápido. E as linguagens compilam para Assembly e compilam para WebAssembly também. Mas não tem tanta relação assim. Então, não. JavaScript corre atrás para competir com o desempenho de WebAssembly? Sempre. Então, JavaScript sempre vai correr atrás para ser cada vez mais eficiente, mas tem um limite do que é possível tecnicamente. Então, o JavaScript é uma linguagem dinâmica, não tem como negar isso. E o WebAssembly não é. Então, isso traz vantagens que não dá para replicar inteiramente. Isso quer dizer que o JavaScript vai morrer? Não.
Porque, primeiro, que a web existe aí e é muito grande, as coisas não vão deixar de existir. E nem tudo a gente quer escrever em WebAssembly. O JavaScript continua sendo uma linguagem relevante que tem suas vantagens, suas desvantagens. Nenhuma linguagem vai deixar de existir por causa do WebAssembly. Então tudo continua relevante, na verdade. Alguma limitação? Acho que eu já respondi nas outras perguntas. E o Oasis são interfaces pelos navegadores? Ah, não. O Oasis, na verdade, é mais usado fora dos navegadores. Quando eu estou criando uma aplicação para rodar em serverless ou no backend ou em outro lugar, mas ele existe também no navegador. Existe uma relação muito grande porque o WebAssembly é primeiramente implementado na web. Então, o que a Mozilla, a Google e os demais fornecedores de browsers têm a dizer influenciam o WebAssembly no que ele faz, porque eles precisam implementar. Então, existe uma relação, mas é uma comunidade muito cooperativa. Então, é, 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 é progresso na prática. E, finalizando, última pergunta, já recomendados WebAssembly em produção? Na web, sim, estão amplamente utilizado. Fora da web, naqueles três provedores que eu falei, Fastly, Cloudflare, Deno, é totalmente aceitável usar WebAssembly nas linguagens que ele é melhor suportado. Então, eu diria principalmente Rust e AssemblyScript. Nas outras linguagens, todas praticamente, já é uma coisa mais experimental. E aí é uma questão de alguns anos ainda, eu diria, não muitos, até isso se expandir mais. Então aqui a gente está falando de uma coisa que vai ser bastante transformador, mas ainda não é amplo a esse ponto, certo? Então, acho que fechamos aqui. Quero agora agradecer e obrigado a todos.